Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal onde irá ter dicas de como fazer uma horta em apartamento. Mas não se esqueça de se inscrever no canal para que venha crescer nossa família aqui no YouTube. Hortas em apartamentos, 10 ervas, condimentos e temperos para cultivar. O número de pessoas interessadas no cultivo orgânico em casa não para de aumentar. Tendo em vista os diversos benefícios que o cultivo orgânico traz, é comum que a procura por opções de cultivo caseiras seja cada vez maior. Neste post, explicamos quais itens básicos são necessários para ter uma horta em apartamento e indicamos temperos e condimentos para cultivar. Confira. Escolha do local. O primeiro passo para dar início ao planejamento de uma horta em apartamento é escolher bem o local onde ela será montada. Este local deverá receber luz solar direta, ou até mesmo indireta, pois esta é fundamental para o bom desenvolvimento das plantas. A maioria das espécies necessita de pelo menos 4 horas diárias de exposição ao sol, preferencialmente o da manhã ou do fim da tarde. Mas, é importante lembrar que a preparação da terra, a boa manutenção e a seleção adequada dos cultivares, também são passos importantíssimos. Quem cozinha sabe que, um dos principais segredos dos sabores presentes nos pratos, são os ingredientes frescos. Além de colher o prato, eles trazem mais saúde às nossas refeições. Seleção das culturas. A seleção das culturas é uma etapa muito importante e que merece atenção. Opte por hortaliças com raízes curtas, como por exemplo, alface, coentro, cebolinha, salsa, pimentão, couve-flor, ou até mesmo frutas de pequeno porte. Morango e tomate cereja são exemplos. Vegetais que desenvolvem longas raízes, como cenoura, mandioquinha e rabanete, não se adaptam bem a solos pouco profundos. Confira alguns dos cultivares ideais para cultivo em apartamentos. Alecrim. O alecrim é ideal para quem não dispõe de muito tempo para se dedicar ao cultivo. A espécie adapta-se facilmente a diferentes temperaturas desde que não sejam muito altas ou baixas. O solo para plantio de alecrim deve ser regado com frequência. No entanto, depois de desenvolvida é possível que ela fique até 3 dias sem ser regada. Pode ser colhido 90 dias após ter sido plantado. O alecrim pode ser usado em diferentes tipos de carnes, peixes e batatas. Orégano. O orégano sobrevive a temperaturas extremas, porém o ideal é plantá-lo em locais onde a temperatura se mantenha entre 21 graus Celsius e 25 graus Celsius. A planta necessita de, pelo menos, 4 horas de luz solar direta. O solo que recebe esta planta não deve ficar nem muito seco, nem muito úmido. As folhas podem ser colhidas após a planta atingir cerca de 20 centímetros de altura. Uma dica bem legal é que quanto mais tempo o orégano estiver exposto ao sol, mais aromáticas serão suas folhas. Pode ser usado em molhos, assados e pizzas. Hortelã. A hortelã merece uma atenção, pois possui raízes invasoras que não gostam de vizinhos. Sendo assim, é necessário que o plantio dela seja realizado em vaso. Até porque sua raiz é muito profunda e diretamente no solo ela poderia se tornar uma praga. Deve ser plantada em locais protegidos do vento e em que a temperatura seja amena. O solo precisa ser mantido úmido. A hortelã é uma planta que precisa de bastante água. Quando a planta está ganhando flores, o sabor e o aroma são mais intensos, por tal motivo é recomendada a colheita nesta época. A hortelã pode ser usada em sumos, molhos, grelhados, assados, sobremesas e na decoração de pratos.
Manjericão. Esta querida e super perfumada planta precisa ser cultivada em locais em que a temperatura seja superior a 18 graus Celsius e com bastante exposição solar. Pelo menos 3 horas de luz solar direta diárias são necessárias para a planta. Assim como a hortelã, o manjericão é uma planta que necessita de bastante água, por isso é necessário regá-lo diariamente, mas de forma moderada para que não o encharque. A colheita das folhas pode ser feita entre 60 a 90 dias após o plantio. Use o manjericão em carnes brancas, frango, peru, omeletes, molhos para massas e carnes. Sálvia. A sálvia gosta de temperaturas baixas ou amenas. A planta necessita de 2 horas ou mais de exposição solar. O solo deve ser mantido úmido, mas caso as temperaturas sejam baixas, regue com moderação. A colheita deverá ser realizada quando as plantas estiverem bem desenvolvidas, entre 90 a 120 dias após o plantio. Use a sálvia para decorar pratos e no tempero de carnes gordurosas. Salsa. Esta verdinha aprecia muito temperaturas amenas que não ultrapassem os 22 graus Celsius. Caso não seja cultivada nesta condição, começará a dar flor de forma precoce. A salsa deve ser mantida em locais com sombra parcial para que esta absorva a luminosidade, mas que não permita que a planta fique exposta demais a altas temperaturas. O solo deve ser mantido úmido, mas nunca encharcado. A colheita é feita quando a planta atinge entre 12 a 16 centímetros de altura, 60 a 90 dias após ter sido plantada. A salsa é geralmente usada em omeletes, sopas, saladas, assados de carne e suflês. Cebolinha. A cebolinha cresce melhor em temperaturas indo de 13 graus Celsius a 24 graus C, mas há cultivares que podem suportar baixas temperaturas e há cultivares que podem crescer bem em altas temperaturas. Para o bom desenvolvimento, ela necessita de luz solar direta por ao menos algumas horas diárias. Em relação ao solo, deve ser bem drenado e rico em matéria orgânica. Ela se desenvolve bem em diversos solos, menos solos sujeitos a encharcamento e os muito ácidos. Por tal motivo, o solo deve ser irrigado com frequência, mas nunca de maneira que fique encharcado. A colheita de folhas da cebolinha pode começar entre 75 e 120 dias após o plantio. As folhas devem ser colhidas por inteiro, junto à base, e não pela metade. A planta também pode ser colhida inteira, para aproveitamento do pseudocaule. Neste caso, a colheita é realizada por alguns horticultores cerca de 3 meses após o plantio, enquanto outros deixam a planta crescer por 9 meses ou mais. Folha de louro. O louro também pode ser plantado a partir de sementes em um pequeno vaso. No entanto, como ele cresce bastante, pode ser necessário transferi-lo para um espaço maior, de acordo com o seu desenvolvimento. O ideal é colocá-lo perto de uma janela que não receba luz solar direta. Ele também precisa de boa ventilação e não muita água. Cerefólio. O cerefólio é uma erva muito parecida com a salsa. Ele se dá bem com temperaturas baixas e o ideal é que seja plantado no final do verão ou início do outono. Tomilho. O tomilho, Thymus vulgaris, família Lamiaceae, é um subarbusto aromático da família das labiadas. É famoso pelo sabor picante e é uma especiaria que vale a pena ter no jardim, pois além de enfeitar os canteiros, faz bem à saúde. Ele é um grande conhecido entre as pessoas que gostam de cozinhar ou desfrutar de boas receitas. Vai bem em carnes vermelhas, molhos, legumes e peixes. O tomilho é uma erva rústica, que não precisa de muitos cuidados. Na região da Provence, na França,
Chega a crescer espontaneamente entre pedras, devido ao solo seco e rico em calcário. O tomilho não precisa de muita água. A dica para descobrir se é hora de regar é colocar o dedo na terra e só molhar a planta se o substrato estiver seco. O tempero também não é exigente quando a adubação. Quando a planta estiver com 15 centímetros, o que acontece cerca de 15 dias após o plantio da muda, ou em 60 dias no caso do plantio por sementes, os ramos já podem começar a ser podados e usados na culinária. Corte-os com uma tesoura e jamais arranque apenas as folhas, pois isso danifica a planta. Benefícios dos alimentos orgânicos: tem ausência de substâncias químicas produzidas pelos agrotóxicos, tem alimentos livres de produtos químicos, não tem nem o aroma e nem o sabor alterados, é um ato positivo no quesito futuro do planeta, pois se fundamenta na conservação dos recursos naturais, tem frutas e legumes orgânicos podem ter até 40% mais antioxidantes do que as plantas convencionais, ajudam na desintoxicação, pois purificam o organismo, propicia a maior durabilidade das frutas e legumes. Horta em apartamento: as opções de cultivo em apartamentos são diversas e variam de acordo com o gosto pessoal de cada um. Há como preparar hortas em vasos, hortas em jardineiras, hortas de parede. O fator principal é o local, que necessita de luz solar, e a manutenção das plantinhas. E assim você terá uma horta em apartamento. Curtiu? Então que tal montar a sua horta e garantir aos seus pratos mais cores, sabores e saúde? Nossa loja possui uma grande variedade de sementes que poderão fornecer qualidade e boa germinação em seu processo de cultivo. Obrigada por assistir mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhe em suas redes sociais para que possa atingir mais pessoas e aproveitar nosso conteúdo. Obrigada. E até um próximo vídeo.